Para quem está mais claro, o que é apologética? Então diga, exatamente, a definição é essa, defesa da fé. Por que as pessoas têm vergonha de falar que ele é cristão nos meios acadêmicos? Fala aí os acadêmicos. Justamente, Célio. O que é o texto base da apologética que nós estamos abordando, 1 Pedro 3,15? Esteja preparado para saber explicar com mansidão a razão da esperança que há em vós. O irmão acabou de abordar aí, não é para agredir, não é para confrontar, não é para desafiar, não é para vencer debate, é para apresentar com mansidão. Mansidão é com amor, com ternura, com doçura, com segurança. Por que nós agredimos? Com medo de ser achincalhado, avacalhado, humilhado, envergonhado. Se você tem segurança, você fica tranquilo. Porque convicção nós temos. O que às vezes não temos é preparo. Qual tipo de preparo que um bom apologista precisa? Preparo bíblico e preparo intelectual. O cara não pode saber só os versículos da Bíblia, que acontece com a maioria de nós. Nós vamos abordar alguma coisa aqui fora dos versículos da Bíblia. Porque às vezes nós nos restringimos a memorizar versículo da Bíblia e esquece que o contexto, o cotidiano da vida não é só versículo bíblico. E às vezes você tem que criar um mecanismo, uma defesa, uma resposta, uma explicação fora da Bíblia. Porque a Bíblia não é do domínio de todo mundo. Né? Contar para vocês uma anedota. Eu já fui a Jerusalém algumas vezes, na última fomos barrados no aeroporto. Então eles queriam saber o significado de cada nome. Né? Eu já olhei no dicionário, Irani é o rio que corre mel, né? Olha que bonito. Aí eu falei, né? The river that flew the honey, né? Tudo bem. Lloyd, né? A avó de Timóteo, né? Eles não sabiam o que era avó, o que era Timóteo, nem aonde estava isso. Israel, vocês imaginam? Israel. Aí eu disse, está na Bíblia, né? É a avó de Timóteo, o apóstolo cristão, né? Aí, deixa passar então. Depois de deixar a gente de molho numa sala lá, meia hora, fizeram essas perguntas, aí deixa eu entrar. Se Israel não conhece a Bíblia, você imagina nos outros países do mundo. Não conhece a Bíblia, né? Os nomes bíblicos para eles é extremamente desconhecido. Então nós temos que ter conhecimento bíblico e conhecimento intelectual de outras coisas também. Precisa ter curso superior? Não é obrigatório. Ajuda, lógico, é como PowerPoint, ajuda, né? Mas você pode desenvolver sabedoria com leitura. Até esses dias, um sujeito me pediu, falou, eu gostaria que você falasse com meu cunhado e tal, só que meu cunhado é muito culto, ele é extremamente sábio, ele já leu 40 livros. A sabedoria do cara, já leu 40 livros. 40 livros nós devemos ler por ano. Você quer ser um cristão eficiente, eficaz, bem informado, seguro, sem medo, né? Você tem que se preparar. 40 livros se lê por ano, né? Você tem que estabelecer como metas da sua vida, não é ver novela, não é ver TV, não é brincar no celular, né? É se informar, se preparar para saber da resposta com mansidão acerca da esperança que há em vós. Diz que Pedro era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. Como que escreveu um negócio tão sábio assim, né? Responder com mansidão acerca da esperança, porque é uma tendência muito grande, principalmente de nós evangélicos, partir para o confronto. Não é isso que convence ninguém.
nós até podemos ganhar a disputa, mas não vai ganhar o oponente. Ele vai ficar seu inimigo. Todo sujeito que nós vencermos na disputa, nós vamos perder o sujeito. E o nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é que as pessoas venham ao conhecimento da salvação e alcancem a salvação. Então, por isso, nós temos que ser mansos, humildes, né? Ser brandos, ensinar com tranquilidade e ter uma gama de informação que dá para convencer o outro. Você diz, mas qual a importância do convencimento? Lê a Bíblia. Quando eles reuniram os apóstolos para matar, porque tudo que eles faziam com eles não dava certo, tinha prendido na cadeia, e eles estavam lá no templo pregando, né? Vocês já viram essa passagem? Atos 6. Eles prendem o apóstolo na cadeia, no outro dia cedo os apóstolos estão tudo lá no templo pregando de novo. Não tem jeito, só matando, vamos matar esses caras. Aí reuniram o Sinédrio, né, a grande corte, o STF, judaico, né, para matar os apóstolos. Antes de matar, Gamaliel falou, não, para aí, tira os apóstolos que eu quero falar com vocês. O que foi o argumento de Gamaliel? Olha que argumento razoável, convincente, lógico e de bom senso. Surgiu por aí um tal de Teudas, surgiu por aí um tal de Judas, o Galileu, todos fizeram revolta, eles foram mortos e os seus seguidores dispersaram. Não foi preciso nem de falar que Jesus já tinha sido morto e que os seguidores dispersariam. Aí Gamaliel conclui, se essa obra for de homem, ela vai desaparecer. Porque todos os casos anteriores que era obra de homem, desapareceram. Mas se essa obra for de Deus, não adianta vocês pensar que vocês vencem a Deus, que vocês não vencem. Ninguém detém, ninguém segura, ela vai avançar. Todo mundo ficou convencido, mesmo assim deram uma surra nos apóstolos, né? E liberaram eles e não mataram. Olha o argumento, veja os argumentos de Jesus. Jesus chega, purifica o templo e causa aquele alvoroço. O templo era a fonte de renda dos saduceus, por isso que os saduceus eram aristocratas, porque eles administravam o templo, eles tinham todo o lucro desde o templo era o centro da vida de Israel, tudo girava em torno do templo. Aí Jesus chega lá e faz um piseiro no templo. O que os saduceus ficam? Ficam iradíssimos, revoltadíssimos, né? Diz que se você matar um sujeito e deixar o dinheiro dele no bolso, né? O filho dele, quando crescer, não vai te matar. Mas se você matar um sujeito e levar o dinheiro que ele tinha no bolso, o dia que o filho dele crescer, ele te mata. Isso irou os saduceus. Jesus querer purificar templo, pegar chicote, abrir porta de gaiola, soltar pomba, aquela coisa toda. Então ele se aborda Jesus e diz, com que autoridade você fez isso? Jesus, já que vocês me fazem uma pergunta, eu também tenho direito de fazer uma. O batismo de João Batista era dos céus ou da terra, dos homens? Não podia desacreditar João Batista, mas também não podia dizer que era de Deus, porque eles não creram no batismo de João Batista. Não sabemos. Eu também não tenho obrigação de responder vocês. Então, vendo a lógica, né? Nós temos que usar a lógica, o bom senso. Outro exemplo para vocês. Preparar um complô para pegar Jesus. Aí foram herodianos, foram saduceus, foram fariseus, foram toda a laia, nós vamos pegar Jesus hoje. E a pegadinha era o seguinte, o imposto deve ser pago para os romanos ou é contra a lei de Deus? Apresentaram para Jesus, ele não tinha escapatória, porque estava ali herodianos, representavam os romanos, os religiosos, saduceus, fariseus. O que ele respondeu, nós pegamos e prendemos ele, né? E executamos ele. Aí Jesus, cadê a moedinha do imposto? Aí mostraram para ele, né? Com a carinha do César na moeda, né? Falou, de quem que é essa carinha aqui? É do César? Então dá para o César o que é do César e dá para Deus o que é de Deus. Todo mundo enrolou o rabinho e foi embora. Por que que Jesus saiu tão bem? Porque ele teve respostas convincentes. Nós queremos enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, nós não temos resposta convincente. Nós não contemporizamos as coisas. Queremos fazer como foi feito há 1000 anos atrás, há 100 anos atrás, como foi o movimento da Rua Azusa, né?
O movimento da Rua Azul aconteceu há 100 anos atrás e as pessoas estão repetindo até hoje, né? Lá aprenderam a bater palma, né? Tinha uma igreja lá em Goiás que eu dizia o seguinte, que os membros daquela igreja eram boneco automático. Quando eles mexiam os braços, a boca também abria, era automático, né? Ou se a boca abria, os braços também já batiam, né? É cantar batendo palma, né? Não sabe fazer uma coisa sem a outra, né? Nós devemos saber, devemos ser versátil. Pode cantar sem bater palma, pode bater palma sem cantar, e pode cantar e bater palma ao mesmo tempo. Mas isso é uma herança da Rua Azusa de 100 anos atrás, continua fazendo até hoje, né? E se não fizer, é frio, é geladeira, é morto. Dá um pause aí, olha, que eu saturou não grava. Paulo disse, eu não canso de repetir as mesmas coisas para a vossa segurança. Então, quero 3 comentários. Eu fiz um comentário, nós vamos projetar no slide, mas antes de projetar, quero ouvir. Quem é o primeiro que quer comentar? Você ouviu? Terceiro. Pode falar, Marta. Exato. É a abordagem da irmã de dizer que ela não tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. O pessoal que vai apresentar os rolos do Mar Morto vai abordar bastante isso. Fica bem atento que você já vai aprender muito. Antigamente tinha um bordão que era o seguinte, papel aceita tudo. Depois dos rolos Mar Morto, esse caiu por terra. Ninguém fala mais isso porque não tem fundamento, né? Foi desacreditado esse argumento. Mas nós anotamos aqui, o resumo da defesa da fé consiste em mansidão, gentileza, cortesia, paciência, bondade e amor. Como que se manifesta o amor? O amor é uma coisa, parece que muito teórica, mas não. O amor na prática, ele se manifesta pelas boas obras. Por que nós, protestantes, rejeitamos as boas obras? Porque os católicos dizem que por elas as pessoas são salvas. E nós sabemos que isso não é fato, não é bíblico. A Bíblia não ensina que ninguém vai comprar o céu pelo que ele fez aqui na terra, né? Então nós rejeitamos as boas obras. Só que Deus não rejeita as boas obras. A Bíblia está cheia de afirmações nesse sentido. Pelo fruto se conhece a árvore. Se você vive mal, age mal, faz tudo errado, não tem conduta, não tem comportamento, não tem postura, onde está a sua fé? A fé é manifesta pelas ações, né? Eu falo sempre lá no projeto de restauração de dependentes químicos. Eu estou há 40 e tantos anos em Ariquemes, nunca entrei no boteco. Porque eu tenho medo de boteco? Não. É porque eu tenho um compromisso com Deus, e esse compromisso me leva a não estar frequentando botecos. O que você encontra no boteco? Bêbado, maldizente, falando mal da vida alheia, violência, e daí para frente. Então a nossa conduta tem que ser condizente com a nossa fé. E isso é o que o mundo chama de boas obras. Essa coerência, nós temos que ter coerência, né? Temos que ter coerência. Eu vou passar um pouco de slides até faltar 25 minutos, só que faltar 25 minutos nós vamos ver o tema de hoje. A turma que estiver preparada já fica aí, né, na agulha. Viu, Maria? Quando faltar 25 minutos você me avisa para a gente ver o assunto de hoje. Eu disse a vocês no nosso primeiro encontro, a gente vai ser extremamente repetitivo, podem ficar tranquilos, nós vamos repetir muito, muito, até essa coisa entrar. Não se apavore, né? Vocês vão saturar de ouvir a mesma coisa, mas vão aprender, né? Então vamos rever os nossos slides hoje, né?
Nós já sabemos que a apologética é defesa da... Como que essa defesa tem que ser feita? Paciência, né? Interesse que aquela pessoa absorva a fé. Não é uma disputa, uma contenda, uma competição. Você viu que esse irmão mostrou tantos versículos bíblicos que falam exatamente sobre isso, né? Não é isso. Você tem que amar a pessoa. Normalmente nós temos no ímpio um inimigo. Não, nós temos que ter nele uma vítima das trevas que não conseguiu ainda captar a luz. Você é a luz de Deus, né? Vocês são a luz do mundo, né? Brilha a vossa luz diante dos homens, então você tem que se dar por bem-aventurado e auxiliador daquela pessoa, né? Que é apologética, defesa da fé, né? A palavra apologia vem do grego e significa dar uma resposta ou defesa, né? Não uma resposta agressiva, não uma resposta contundente, não uma resposta provocativa, né? Nada disso. Uma resposta com mansidão, gentileza, bondade. Apologética cristã é a ciência que formula a defesa da fé cristã, porque tem apologia em muitos outros setores, né? Não é só no meio cristão, né? Motivos para uso, acho que é aqui que eu fico de frente com a câmera, né? Motivos para uso da apologética. Defender a fé ortodoxa. O que significa ortodoxa? Vocês sabem que há dois tipos de catolicismo, né? O apostólico romano e o ortodoxo oriental. Ortodoxo significa orto, reto, por isso vem ortopedia, aquele que põe o pé reto, né? Orto, e doxo, doutrina, né? Então, ortodoxia é a doutrina correta. Os orientais acham que a doutrina deles é correta, que os romanos têm a doutrina não correta. Por isso, eles chamam, né, católicos ortodoxos, né, oriental, ou grego, ou russo, né? Obediência à vontade de Deus. Quem já aprendeu 1 Pedro 3,15 de cor? Se não aprender ainda, abra a Bíblia e vamos ler. 1 Pedro 3,15. Não. Verso 16, em algumas versões, traz a palavra mansidão. Na sua é o verso 16. Pode ler, Jesus. Ele traz educação e respeito no lugar de mansidão. A mesma coisa, né? Então, o objetivo da defesa da fé é convencer os incrédulos e edificar os crentes. A pessoa que começa a estudar apologética, começa a entender desses assuntos, ele é edificado, ele é construído, ele passa a ter melhor informação acerca da fé, né? Aí está o versículo, né? Santifique Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós, contudo faça isso com mansidão e respeito, né? É uma tradição nós agredirmos as pessoas que perguntam acerca da nossa fé. Por que agredimos? Porque a gente se sente acuado, a gente se sente constrangido, a gente se sente agredido, porque a gente está despreparado. Quem está preparado responde com mansidão, com tranquilidade, com segurança. Agora, quem está despreparado se sente acuado, né? Então, nós botamos aqui sobre a necessidade de apresentar as razões da fé. Isso foi desde o início da igreja. Sempre houve necessidade. Como há hoje, né, os fatos hoje são diferentes daqueles, mas sempre houve a necessidade de apresentar a razão da fé. No início também houve. Então nós começamos com os pais apostólicos, depois veio os apologistas, polemistas e os teólogos científicos, né? Quem são os pais apostólicos? São aqueles que viveram
pouco após os apóstolos. Os apóstolos morreram na década de 60. Só ficou João, que morre na década de 90, né, que morre de morte natural, porque todos os demais foram martirizados. Então, aquele pessoal que viveu logo após os apóstolos são chamados pais apostólicos. No Ocidente nós temos Clemente, que está lá em Filipenses, esse nome, eu acho que não é o mesmo Clemente, né? Mas no livro de Filipenses, Paulo fala sobre Clemente, né? Clemente de Roma, porque existia outros Clementes de outras regiões, né? Esse é o Clemente de Roma. Me parece que é outro Clemente, né? E também os chamados do Oriente. Por que do Oriente? É porque a fé progrediu mais para o Oriente do que para o Ocidente. Depois que ela desenvolve no Ocidente, o Oriente é o pessoal de fala grega. Quando Alexandre o Grande domina o mundo, ele domina pela força militar, mas ele impõe também o grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego popular, o chamado grego koiné. Porque o grego se tornou uma cultura, como é inglês hoje, né? Não fica triste não, mas é uma verdade. O mundo tem, como os que não sabem inglês, são trogloditas. Assim era naquela época quem não sabia grego, viu? Quem não sabia grego era troglodita. Porque todo mundo tinha que saber o grego. Porque o grego era falado em todo o mundo civilizado. Devido a essa penetração da cultura helênica, foram muitos filósofos de cultura grega que se converteram e se propuseram a escrever acerca da defesa da fé. Nós temos o nome deles aí, né? Para não parecer absurdo o que eu estou falando para vocês, eu estava no interior da Grécia, uma cidadezinha desse tamanhozinho, né? E disse o seguinte: vamos comprar um pescado aqui no supermercado, que aí a gente esquenta esse pescado no micro-ondas e a gente come, né? Porque lá para fora a alimentação é muito cara, viu? A última viagem que eu fiz foi em Paris, nós chegamos a pagar $100 num jantar. Veja quanto dá $100. É uma fortuna. Então a gente faz sanduíche, compra sardinha, salmão. Nesse dia eu fui comprar um salmão lá nesse supermercado. Aí eu cheguei, tudo escrito em grego. Lógico que eu não sei grego, né? Aí eu perguntei à faxineira em inglês aonde que eu achava, né, pescado. Ela não me respondeu nada, ela foi lá e me mostrou. Lógico que ela não sabia falar para responder, mas ela entendeu o que eu falei. Entendeu? Foi, me mostrou direitinho onde eu estava. Porque o mundo inteiro fala inglês. Daí a necessidade. Quem não fala inglês é troglodita. Naquela época, quem não falava grego era troglodita, né? Por isso, a grande quantidade dos chamados orientais, porque eram os de cultura grega, né? Pode ver que os de cultura latina, do ocidental, é muito pouco. Aqui nós temos só Tertuliano, né? E dos orientais nós temos Justino, Taciano, Teófilo, Aristide e Atenágoras. Qual a diferença de apologista e polemista? Nós estamos estudando a apologia, né? Apologética, defesa da fé. E polemista. O que era a função dos polemistas? Os filósofos que convertia e escrevia acerca da fé cristã como polemista. Polemista vem de polêmica, discussão, né? O que era o papel dos polemistas? Discutir acerca da ortodoxia da fé contra as heresias. As heresias estão presentes desde o início da fé cristã. O livro de Colossenses é uma das grandes provas de heresias. Epáfras, vendo a igreja tomada de heresia, vai a Paulo em Roma, conta para Paulo da situação e pede a Paulo para escrever uma carta para a igreja. Então, Paulo escreve a carta aos Colossos. Se fosse eu, escreveria contra a heresia. Paulo escreve acerca de Cristo.
Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Então, Paulo resolveu abordar de uma maneira positiva. Se esse pessoal tiver Jesus, eles estão livres da heresia. Não adianta eu combater a heresia. O que era a heresia que dominava a cidade de Colosso, que dominava o mundo daquela época e existe até hoje, com outros nomes, com outras maneiras? Os polemistas, então, escreviam contra as heresias. Escrevia acerca da fé cristã verdadeira. A principal heresia da época tinha muitas, né? Tinha paganismo, tinha tudo quanto é coisa, né? Mas a principal heresia da época era o gnosticismo, que é uma palavra que vem do grego, gnos, conhecimento. Por isso que os médicos fazem diagnose, diagnóstico, através do conhecimento detecta a doença, né? Então, o gnosticismo preconizava o seguinte: Jesus é um demiurgo. Demiurgo é aquele que está entre Deus e os homens. Ele não é Deus, ele é um demiurgo. E a salvação, a vida eterna, se alcança através do conhecimento. E o conhecimento está restrito a alguns iluminados. Só essas pessoas que têm um conhecimento. O resto está perdido. Isso ensinava o gnosticismo, né? Então, Paulo combateu muito isso, os outros, esses pais, esses apostólicos, esses polemistas, todos combateram o gnosticismo. O gnosticismo durou até o século IV, mais ou menos. Aí ele foi mudando de nome, hoje ele chama Nova Era, tem uma porção de nomes hoje, né? Mas ele está presente aí, do mesmo jeitinho, né? Então, nós temos lá os ocidentais, Irineu de Lyon. Ele era de Esmirna, mudou para Lyon, na França, Tertuliano e Cipriano. E orientais, Panteno, Clemente, Orígenes e Hipólito. Outro Clemente aqui que não é aquele lá de Filipenses, né? E os teólogos científicos. Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, né? No Ocidente e no Oriente. João Crisóstomo, Teodoro, Atanásio, Basílio de Cesareia e Cirilo de Alexandria. Alexandria está no Egito, parece que está no Ocidente, mas a cultura é oriental. Então, sempre que se fala num alexandrino, fala do Oriente, né? Geograficamente não está tão no Oriente assim, né? Mas são considerados do Oriente. Quem foi Jerônimo? Rapidinho. É importante nós conhecermos esses personagens, né? Para você ter uma boa apologética, poder argumentar com as pessoas. Você tem que mostrar que você tem domínio da situação, que você não é uma vaca de presépio. O que é uma vaca de presépio? Aquela que só balança a cabeça assim. Quem foi Jerônimo? Meu Deus, meu Deus. Jerônimo foi um cristão convicto do século IV, que resolveu viver uma vida de eremita e foi para Belém, próximo a Jerusalém, e ele era sustentado por uma mulher rica de Roma chamada Paula. E lá em Belém ele resolveu traduzir a Bíblia do grego, do hebraico para o latim. Como chamou essa tradução? Chamou-se Vulgata, que é usada até hoje. A Igreja Católica ainda usa essa versão até hoje, a Vulgata Latina. Vulgata porque ele traduziu para o latim do povo, latim do vulgo, latim vulgar, por isso Vulgata, né? E ela é usada até hoje, né? E nessa tradução ele botou os livros deuterocanônicos ou apócrifos. Quem sabe o nome pelo menos de um desses 7 livros? Por isso que a Bíblia protestante tem 66 e a Bíblia católica tem 73 livros. Agostinho foi o primeiro a acrescentar esses livros. Diga, Jesus. Tobias, não tem livro de Enoque? Não. Tobias, Macadeus, Judite, Eclesiástico, né? Jerônimo, Ambrósio. Quem foi Ambrósio? Rapidinho. Quem foi Ambrósio? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo para vocês gravarem, né? Ambrósio era governador da cidade de Milão. O bispo morreu e a igreja estava fazendo uma votação lá para saber quem que eles iam botar como bispo. E ele, como governador, foi à catedral de Milão para participar do evento.
Estando na catedral, uma criança gritou: Bispo Ambrósio, Bispo Ambrósio, Bispo Ambrósio. E ele sentiu aquilo como um chamado de Deus. E se tornou o bispo de Milão. Mas não é por isso que ele é famoso na história. Ele é famoso por outro fator. Tinha um sujeito promíscuo, danado, virado do avesso, que até uma vez fez uma prece a Deus dizendo o seguinte: Senhor, me livra da lascívia. Todo mundo sabe o que é lascívia, né? Essa sensualidade exagerada, que a pessoa não se contém, né? É sexo saindo pelos poros, né? Esse sujeito era assim. Aí um dia ele ora a Deus e pede para o Senhor livrar. Mas não hoje. Ele queria conviver com o negócio mais um tempo, né? Esse sujeito chamava-se Aurélio Agostinho. Ele era um professor de retórica e ele ia para o fundo da catedral escutar as mensagens de Ambrósio. E escutando as mensagens de Ambrósio, ele não sabia que a fé vem pelo... E ele foi adquirindo fé. Até que um dia ele se rende ao Senhor e Ambrósio o batiza. Está aqui ele, ó. Aurélio Agostinho, né? Então Ambrósio é famoso porque ele batizou Agostinho, que foi um gigante da fé. Naquela época que se escrevia com estilete em cima de papiro, né, e pergaminho, né? Ele escreveu mais de 100 livros. Até hoje os livros de Agostinho são editados. Eu tenho vários livros dele hoje. Ele escreveu Confissões, Cidade de Deus, Trindade, contra as heresias, porque depois que ele se converte, ele combate as heresias tremendamente. Antes ele era um herético, ele chegou a ser aquela religião de Zoroastro, maniqueísta, né? Maniqueu é aquela divisão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, né? Ele foi maniqueísta, ele foi platonista, ele foi uma porção de heresias, mas depois que ele converte, ele torna firme. E Agostinho é estudado até hoje nos grandes centros teológicos, porque a teologia dele é compatível com a teologia bíblica. Os professores lá do Mackenzie diziam o seguinte: ó, vocês não dão muita importância para esses pais da igreja não, porque eram todo padreco, cheio de idolatria, né? Mas Agostinho não. Agostinho não tinha idolatria nele. Ele tinha uma visão espetacular do reino de Deus. Inclusive o livro Confissões, ele escreve para combater Pelágio, que era um monge londrino que veio para Roma. E Pelágio tinha uma heresia que dizia que nós temos livre-arbítrio, que o pecado original só afetou Adão. Todos os outros nós nascemos sem o pecado original, nós podemos escolher o bem ou o mal. Aí ele escreve o livro de Confissões e nesse livro ele retrata o seguinte: no quintal dele tinha muitas pereiras, planta que produz pera. Mas ele pulava o muro, roubava do vizinho, que não eram tão boas as peras, ele não estava com fome, às vezes ele nem as comia, jogava fora, só pelo prazer de fazer o que é errado. Essa é a natureza caída, é a falta de livre-arbítrio. Quem não nasceu de novo, ele é dominado pela sua natureza. E aquele que é nascido de novo tem que ser dominado pelo Espírito Santo, porque senão ele é dominado pela natureza caída. Então ele escreve o livro Confissões para combater Pelágio. Um livro enorme, que é editado até hoje. Se você for na livraria, você compra ele. Até hoje. O cara viveu no século IV, né? Desses aí do Oriente, vamos falar pelo menos de Crisóstomo. O que significa Crisóstomo? Ele foi bispo em Constantinopla. Vocês sabem que Constantinopla chamava Bizâncio. O Constantino, quando se torna cristão, ele transfere a capital do Império Romano de Roma para o Oriente, para a Turquia, né, para Bizâncio, e bota o nome na cidade, o nome dele. Polis em grego é cidade, Constantino Polis, deu Constantinopla. O João Crisóstomo foi bispo lá. Por que ele recebeu esse nome de João Crisóstomo? Crisóstomo é o nome dele, é apelido. O que significa Crisóstomo?
Se o Wagner estivesse aqui, ele ia escutar o cri-cri dos grilos. Cri, 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 porque ninguém fala nada. Crisântemo, ou criso em grego, é ouro. E estoma é boca. Quando a gente tem uma inflamaçãozinha assim no canto do lábio, a gente chama de estomatite, né? Estomatite. As pessoas chamam de boqueira, né? Mas na medicina chama-se estomatite. Estoma é boca, criso é ouro. E então era o pregador, boca de ouro. Muito bem, Jesus, boca de ouro. Por quê? Porque ele era perito na arte da retórica e da oratória. Ele falava muito bem. Provavelmente ele era experto em homilética. Ele elaborava muito bem as mensagens, que encantava as multidões, e recebeu o apelido de boca de ouro, devido a falar bem. Vocês imaginam, nessa época já se dava importância para entregar bem a mensagem, imagina hoje, né? A tristeza dessa maioria de irmãos aí, né? Apresentando babuzeira como se fosse palavra de Deus, né? Tem um irmãozinho aqui na cidade que ele vai nas firmas pedir para fazer uma oração, aí se o sujeito aceita a oração, depois ele pede uma ajuda, né? E ele teve algumas vezes no hospital, né? E ele fala muito mal, e ele é muito fraco, ele não sabe nada de Bíblia, né? Aí ele chegou, pediu oração, pediu ajuda e tal, e depois eu falei para ele, nós temos um curso de estudo bíblico, né? Se você quiser frequentar, a gente pode até pagar mensalidade para você. Ele chama João, né? Nunca mais apareceu lá no hospital. O cara pulou dessa altura, né? Porque muita gente acha que a ignorância é uma virtude, que Deus está na ignorância. Aí eu perguntei, quantas pessoas tem lá na sua igreja, João? Pastor João, né? Ah, são 11 pessoas. São 11 pessoas. Nós não devemos cultivar esse tipo de coisa, né? Deus não está na ignorância. Jesus é extremamente sábio, estratégico, criativo, racional. Jesus apresentava os seus argumentos com razão, com lógica, né? Então nós devemos aprimorar o máximo que pudermos, né? Aqui é o resumo daquele primeiro vídeo que nós já vimos na aula passada, né? Eu faço o resumozinho dos vídeos, porque nem todo mundo sabe ouvir vídeo, né? E às vezes a pessoa ouve e não retém nada, né? O que não é apologética, né? Não usá-la para vencer debates. Não é competição, não é contenda, não é briga, não é vencer o conflito. O apologético não é isso. É uma demonstração de amor que vai para que a pessoa creia, né? Devemos ser humildes e defender irracionalidades, né? Defender razão, não irracionalidades, né? O que é apologética? Apresentar verdade cristã dando resposta racional e intelectual, né? Então o preparo bíblico e o preparo intelectual, o conhecimento, o domínio da fé, né? Remover barreiras e objeções intelectuais, né? Nós já vimos aí que no início as barreiras eram incesto, era paganismo, era ateísmo, era canibalismo. Hoje as barreiras são outras. Eu já disse para vocês que nós estávamos numa célula um dia e alguém disse, né? Abre o Google aí, clica pastor e vê o que sai. Fizeram, ao vivo, na célula. O que saiu? Ladrão. Saiu ladrão. É assim que o mundo vê. Vocês viram o testemunho do Marcelo aqui, né? A Leia levava ele para a igreja, ele ficava esperando alguém meter a mão no bolso dele, né? Então nós temos que ter sabedoria. Se o sujeito é convertido, ele vai meter a mão no bolso e vai investir no reino de Deus. Se ele não for, também não fica metendo a mão no bolso dele. Se o Deus dele é o dinheiro, deixa ele adorar o Deus dele. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Ele é o sujeito mais rico que existe. A palavra diz que tudo é dele. Salmo 24:1. Deus fez os céus, a terra e tudo que neles há. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Nós investimos quando nós amamos a causa, quando nós prezamos a causa, nós investimos no reino de Deus.
Mas Deus não precisa do dinheiro das pessoas. Já deu? Que pena, Maria. Então vamos terminar só o vídeo 1, então, né? Então, remover as barreiras. A grande barreira hoje é dinheiro. Não sei por que as pessoas insistem de tomar dinheiro das pessoas. Chegou uma irmãzinha de Porto Velho aqui, estava 3 meses aqui, aí ela falou para uma outra, né? Falou, essa igreja não é verdadeira não. 3 meses que eu estou aqui, não passou a sacola até hoje. Vocês estão vendo que o uso do cachimbo entorta a boca? As coisas erradas as pessoas passam a ter como certa. Essa igreja não é verdadeira. Estou 3 meses aqui, não passaram a sacolinha até hoje. Essa é a grande barreira, né? Que está mantendo muita gente fora do reino de Deus, né? Teve um sujeito aqui da cidade, um sujeito de posse, começou a frequentar as reuniões. Aí ele sumiu. Aí eu pedi a alguém que fosse atrás dele e levantasse o motivo do desaparecimento dele. Ele falou, não, eu estava lá, pedi para cantar um hino, não cantaram, eu não volto lá mais. O sujeito voltou, me deu a resposta, ele não convenceu não, mandei outro. Vai lá e sonda direitinho o que aconteceu. Aí o outro foi e sondou. Ele não sabia que existia dízimo, ele descobriu. O dia que ele descobriu, ele vazou, né? E, como disse o Marcelo aqui hoje, né? 10% do meu dinheiro? Jamais. Então, na próxima encontro, nós vamos falar sobre cosmovisão cristã, né? Um assunto palpitante, né? Qual que é o grupo que vai apresentar hoje? Tá ótimo, então. Cosmovisão cristã. Cosmovisão é visão de cosmo. Cosmo é mundo. Visão de mundo cristã. O que é a visão de mundo cristã? Não é esse conceito de gueto que se tem por aí das igrejas, que a igreja é um gueto separado, que não mistura, que não participa de nada, que não pertence a nada. Não, é totalmente o contrário. É aquilo que Jesus ensinou. Quem que precisa de médico? Doente. Quem precisa de luz? Quem está em trevas. Então a cosmovisão cristã nos leva a assumir a nossa posição social como cristãos, fazendo a diferença. Tem uma teologia aí chamada teologia dos 7 montes. Então os cristãos têm que estar na educação, têm que estar na justiça, têm que estar na cultura, têm que estar nisso, naquilo outro, né? Isso é uma teologia criada por aí. A cosmovisão cristã diz o seguinte: cada um de nós devemos desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível, como se estivesse fazendo a Deus aquilo que nós fazemos. Você está lavando louça? Lava como se fosse para Deus. Você está carpindo quintal? Carpe como se fosse para Deus. Você está fazendo parto, você está consertando o carro, você está abrindo buraco na rua, não importa o que você está fazendo, faça para, quer coma, quer beba, faça outra coisa qualquer, fazei tudo. Estou lembrando do Herbert, ele começou a dar aula aqui logo quando ele chegou para cá, e os alunos não memorizavam os versículos, e ele entusiasmado, querendo que os alunos memorizassem os versículos, então eu disse para ele, leva uma notinha, que na outra aula estão tudo doido para memorizar versículo. Quem me disser aonde que está esse versículo que eu acabei de citar vai ganhar 50. Quer coma, quer beba, faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como? Quem falou primeiro? Senhora, então vem cá pegar. Nós temos que reter a palavra de Deus. A cosmovisão consiste exatamente nisso. Aquele dia que o Jamil respondeu aqui, aí eu tratei de gravar. Ótimo, ótimo. Quer coma, quer beba, faça outra coisa qualquer, fazei tudo. Se alguém te chamar num feriado para fazer alguma coisa, se alguém tiver uma tarefa que você achar que não é muito digna, assim, tipo lavar banheiro nos encontros, faça tudo para a glória de Deus. Isso é cosmovisão cristã. Isso faz parte da apologética.
demonstrar a relevância da fé cristã. Como que nós vamos demonstrar a relevância da fé cristã? É o povo mais feliz é onde os casamentos dão certo, onde as pessoas prosperam. Então a fé cristã é relevante, ela muda tudo. Eu acabei de falar para a Luciane, ela trouxe o Moraes hoje, né? Moraes é meu amigo de muitos anos. Quanto tempo, Moraes? 28. Credo! Credo, Moraes! Não, que nós somos amigos, que eu ia na sua célula lá, na sua casa. Não. Uns 20 anos, né? Quase 20 anos, né? E então eu vi o Moraes que hoje falei para a Luciane, Luciane, você vai ter um grande marido. Por quê? Porque quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, melhor nós tornamos. Né? A minha mãe está com 88. Né? E um dia perguntaram para ela, né, se eu ia me dar bem no casamento, né? Que eu, quando era jovem, eu era muito arrepiado, assim, muito contestador, né? No grupo escolar eu tinha apelido de cavalo, né? Porque tretou, relou, o pau comia. Aí minha mãe falou, não, ele é muito estudioso, ele vai aprender e ele vai ser vitorioso no casamento. Porque casamento é o maior desafio do mundo, viu? Só os bons perseveram, os outros todos fracassam no meio do caminho. Todos fracassam no meio do caminho, né? Então não é simples não, entendeu? Preparar pessoas para ser evangelizadas. A apologética é tida como a terraplanagem, para depois vir o asfalto. À medida que você vai preparando a pessoa, ela vai tornando acessível a evangelização. Por exemplo, nós falamos aqui de C.S. Lewis. Quem lembra o nome do C.S. Lewis? Muito bem, Pidochinha. Clive Stapp Lewis, né? C.S. Lewis se tornou, ele era ateu, ele se tornou teísta em 1930 e tornou cristão em 1932. Porque primeiro ele creu que Deus existe, teísta. Depois ele se rendeu ao Senhor Jesus, se tornou cristão, né? Então, primeiro nós preparamos as pessoas, depois nós as evangelizamos. Responsabilidade da apologética deve ser utilizada por todo cristão consciente. Apologética não é coisa de pregador, é de todo cristão. Você precisa na sua casa, você precisa no seu trabalho, você precisa na sua escola, você precisa na sociedade. Onde você está, você precisa de apologética. O que é? Defesa da fé. Saber explicar com mansidão a razão da esperança que há em você. Então você precisa em qualquer lugar que você tiver isso, né? Dar-nos preparo para dar razão da nossa esperança, né? Nós já dissemos acerca do preparo intelectual, bíblico, espiritual. Estar convicto, estar firmado na verdade, ter certeza daquilo que você está falando, falar com segurança, transmitir para as pessoas aquela paz, aquela paciência, aquela tranquilidade que a fé te confere. O ímpio não tem isso. O ímpio vive uma vida miserável, com medo de tudo, inseguro com tudo, tendo pesadelo continuamente. Nós não sabemos avaliar a grandeza dos benefícios da fé. O ímpio vive muito mal, né? O ímpio casado vive pensando que ele está sendo traído, que ele vai ter chifre. É essa baboseira o tempo todo. Quem tem fé não está nem aí para essas coisas. Tranquilo, seguro, dorme à noite de um sono. Se o Senhor me chamar, eu vou. Se Ele não chamar, eu fico aqui, mas eu vou ser luz. É uma tranquilidade, é um benefício. Você tem que passar isso para as pessoas. As pessoas têm que saber dos benefícios da fé. O texto, né, de 1 Pedro, nós já abordamos bem, né? Nós já falamos também das acusações dos ateus, né? Preparo espiritual e intelectual, eu repito muito isso porque no meio cristão há um desprezo total para esse tipo de coisa, né? Tem até uma seita cristã aí que proíbe as pessoas ler qualquer livro que não seja a Bíblia. Vocês imaginam que informação que essas pessoas vão ter, né?
Como o irmão que chegou para mim um dia e falou, ó, esse diabo desse Herodes não morre não? Ele mata as crianças, ele julga Jesus, ele mata Tiago, depois ele está lá julgando Paulo, né? Falei, não, irmão, Tiago é um título. Foram várias gerações. Mas aonde nós aprendemos isso? Na Bíblia? Não, não tem como aprender na Bíblia, você tem que aprender nos livros. Dicionários, enciclopédias, né? Senão você não sabe isso. Não sei por que voltou. Devemos ser cristocêntricos, gentis e amorosos. O bom apologeta tem que ter essas características. O que é ser cristocêntrico? Cristo é a prioridade da sua vida. Ele está em primeiro plano em tudo que você faz. Tudo é para a glória de Deus. Isso é ser cristocêntrico. Você trabalha, você come, você diverte, você viaja, você passeia, você faz tour. O que você fizer é para a glória de Deus, né? Isso é ser cristocêntrico. Gentis e amorosos, nós abordamos bem aqui, né? É a maneira de defender a fé. É com cortesia, com gentileza, com paciência, com amor, com tolerância, sabendo que aquela vítima que está como ateu hoje, que está nas trevas, é porque ele não teve a oportunidade de ter iluminação. Ou por acaso alguém aqui foi evangelizado por um anjo? Não, ninguém foi evangelizado por um anjo. Todos nós fomos evangelizados por pessoas. Olha a importância de pessoas. Deus usou alguém para nos alcançar. Então nós temos que colocar à disposição do Senhor para alcançar alguém. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso, né? Criar elos de ligação. Lutero disse essa máxima aí, e ela é verdade até hoje. Toda verdade é verdade de Deus. Se ela estiver na boca de um ímpio, se ela estiver na boca de um ateu, se ela vier do mundo científico ateísta, não importa. Qualquer lugar que a verdade venha, a verdade é de Deus. Tem tantos exemplos, mas eu fico lutando com o tempo, né? Mas eu vou citar esse aqui. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, está lá no Gênesis 1, né? Aí veio os cientistas e disseram o seguinte, não, o mundo surgiu do Big Bang. O que é Big Bang? Exatamente. Aí vieram os teólogos e disseram o seguinte, essa é a prova que Deus existe. Porque se houve uma explosão, alguém tem que ter feito a massa para ela explodir e alguém tem que ir lá colocar o estupim. Já que ninguém sabe quem fez isso, é Deus. Pronto. Toda a verdade é verdade de... Então hoje uma das maiores provas da existência de Deus é o Big Bang. Quem fez a massa? Só pode ser Deus, porque não tinha ninguém para fazer. Quem colocou o explosivo para ela explodir, virar todos os astros, planetas, todas as galáxias? Deus. Eu vou repetir. A Bíblia simplesmente diz, Deus fez. Ela não diz como. Então o cientista diz, não foi Deus que fez, foi o Big Bang. Aí vieram os teólogos e disseram o seguinte, então o Big Bang comprova que foi Deus que fez. Porque se veio através do Big Bang, uma explosão de uma grande massa que fez tudo que existe no universo, quem fez essa grande massa? Nada existe por acaso. Né? Se eu botar essa Bíblia aqui, daqui 100 anos, se ninguém mexer nela, onde ela vai estar? Aqui. Então, tudo tem uma causa. Né? Nós vamos falar sobre isso, é um dos nossos tópicos na apologética. Né? Então, tudo tem uma causa. Se existiu uma grande massa, alguém tem que ter feito. Para que os planetas, galáxias surgissem, teve que haver um Big Bang. Para haver esse Big Bang, alguém tem que ter feito a massa e alguém tem que ter explodido ela. Então foi o Senhor. Entenderam? Não.
Esses assuntos que comprovam a existência de Deus, eles são meio complexos. Nós vamos bater nisso bem para ficar claro para todo mundo. Então aqui é o vídeo 2, aquele que nós falamos hoje. Temos tempo ainda, Maria? Tem, né? Aquele que nós falamos hoje, do rapazinho que mostrou, né, sobre a apologética e evangelho, utilizar a palavra de Deus na defesa da fé cristã com clareza e mansidão, visando a redenção das pessoas. Então, quando for discutir com alguém, você tem que ter em mente que essa pessoa é uma pessoa que está em trevas, que é uma pessoa carente, que é uma pessoa sofrida, que é uma pessoa infeliz, porque realmente é, né? Não existe felicidade fora de Deus. Existe ilusão, existem uns momentos, como o cara vai para o carnaval e ele está super feliz, né? Dançando e tal, né? Depois do carnaval, o que que vem? O que que vem depois do carnaval? Quarta-feira de cinzas, tristeza, depressão, amargura, tédio. Que cor que é a cinza? Não existe alegria no mundo. Existe engodo, né? Benefícios da apologética. Somos instrumento para a salvação dos perdidos. Fortalece nossa fé através dos fundamentos bíblicos. O irmão citou hoje um sem número de versículos bíblicos, né? Não só 1 Pedro 3,15, né? A apologética nos prepara melhor, né? Quem conhece a apologética tem mais domínio da palavra de Deus, tem mais argumento convincente, tem mais lógica, tem mais razão para convencer as pessoas sem contenda, sem disputa, sem competição. Aqui alguns daqueles versículos que ele citou, a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal, né? Não deve ser aquela palavra de acusação, de condenação, deixar o sujeito para baixo, botar o cara para chorar. Não, é o contrário, botar o cara para cima, né? Livrar as pessoas dos laços do diabo, manifestar a pureza da fé e do amor, né? Resposta branda desvia o furor, né? O justo medita antes de responder. São poucos os justos, né? A gente nem acabou de afirmar ainda, o outro já está respondendo. O justo medita antes de responder. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Isso aí é uma das bem-aventuranças, né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se possível, tenha paz com todos os homens. Se possível, porque às vezes os homens não querem ter paz conosco. As pessoas às vezes nos odeiam, nos rejeitam, simplesmente pelo fato de nós sermos cristãos. Eu entrava no hospital e já tinha uma senhora muito conhecida aqui da cidade, nos quartos, e quando eu entrava, ela virava a cara, né? Eu falei, gente, eu nem conheço essa mulher, por que ela faz isso, né? Aí um dia eu resolvi informar quem que era ela. Quem que era ela? Chefe da macumbaria na cidade. Ah, tá certíssimo, já tem que virar a cara mesmo. Porque nós somos de reinos distintos, né? Um é luz, outro é trevas, né? Somos sal e luz, portanto, brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas ações e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Para responder acerca da esperança, ore, busque a Deus, estude bastante, leia livros, frequenta cursos, frequenta congressos, se informe o máximo que você possa. Eu achava um absurdo perder tempo para fazer exercício, até que eu descobri que eu posso fazer exercício ouvindo mensagem, né? Então eu pego pregadores assim, que pregam expositivamente, gente que domina a Bíblia, tipo Augusto Nicodemos, Hernando Dias dos Santos, né? Mensagem espetacular, né? Então, enquanto eu estou fazendo ginástica, eu estou ouvindo a mensagem. Aí eu saio com melhor preparo físico e melhor preparo intelectual, né? Temos que usar de bom senso, né? Estude, leia, se informa. O Silas fala sempre, quem não ouve, não fala. Você quer falar? Ouça. Quem não ouve, não fala. Tem muita gente aí que não quer ouvir. Se botar ele para falar, vai sair baboseira. Vai sair abobrinha, porque o cara não ouve. Como que ele vai falar? Ele não tem nada dentro, ele não tem nada para compartilhar.
Então, para falar, tem que ouvir. Ouça bastante, né? A paz quando for possível. A verdade, sempre. Martim Lutero. Porque a verdade é superior à paz. Você não abre mão da verdade para poder ter paz com alguém, né? Se possível, tenha paz com todo mundo. Mas nunca abra mão da verdade. Eu acho que esse é o último do... Não, ainda tem mais um ainda. A responsabilidade da apologética. Qual o método usar? Não existe um método ideal, nós temos que ser criativos. Com cada pessoa você vai ter que buscar orientação divina, a iluminação do Espírito Santo, para ver como que você vai abordar aquela pessoa. Tem que ser criativo, não existe um método. Conciliar os métodos, usar a razão, evidência e pressupostos, né? Depois nós vamos ver sobre razão, evidência e pressupostos, que são métodos apologéticos, vamos dizer no vídeo 3, né? Buscar sempre atender ao dilema existencial, com amor, piedade e relevância. O que é o dilema existencial? Tem um pregador que prega ali de frente, o Ravel, e quando eu estou fazendo exercício lá em casa, eu fico ouvindo ele pregar. E esse dia ele estava pregando, Elias subindo para o céu numa carruagem de fogo. Isso é relevante para o seu dia a dia? Para suas contas, para o seu desentendimento conjugal, para os seus conflitos com os filhos? Então a mensagem dele não é relevante. É o que ele ouve na igreja dele, é o que ele fala ali diante do Ravel. Lógico que uma mensagem pública, numa praça, diante de um supermercado, não pode ser uma mensagem dentro de igreja. Dentro de igreja se engole tudo, qualquer baboseira, né? Mas para o público não, para o público é diferente. Você tem que falar algo que chama a atenção das pessoas, algo que seja relevante para as pessoas, que vai ajudar elas a resolver o seu drama existencial do seu dia a dia. O que são os nossos dramas? São econômicos, são familiares, são conjugais, são pessoais, são essas coisas. Então você tem que abordar isso e não pregar o que houve na igreja. O pensamento cristão não é verdadeiro porque funciona, funciona porque é. Nós temos que ter essa convicção. Temos que ter essa convicção. Se você se render ao Senhor, a sua vida vai ficar melhor. A minha ficou melhor. De todas as pessoas que eu conheço, melhoraram. A sua também vai melhorar. Você pode afirmar isso, tenha convicção disso. Vamos parar aqui, Maria? Agora já vem pressuposto da apologética. Vamos parar no vídeo 2, né? Foi o vídeo que nós vimos hoje. Na próxima aula nós vamos ter o grupo. Se não parecer ninguém preparado, eu vou sortear. Nós vamos ter o vídeo e nós vamos ter esse assunto, né? Fé e razão, né? Racionalismo e fideísmo, né? Aí nós vemos na próxima aula, domingo que vem, né? Vamos ficar de pé, vamos ter uma oração, né?